redescobrindo-te. És conforme te elaborastes na sucessão do tempo. As tuas matrizes encontram-se no passado espiritual que não mais alcançarás. Entretanto, mediante novos comportamentos, alterarás o ritmo e as ocorrências da vida. Examina-te e tenha coragem de enfrentar como te encontras, elaborando paradigmas e propostas reais que conseguirás alcançar. A fuga de ti mesmo não leva a lugar algum, porquanto já te dissociarás da tua realidade. Inicia um programa de autoavaliação analisando os fatos conforme mereçam ou não consideração. A nada, a ninguém culpes pelo que consideras insucessos. A pessoa irresponsável, quando não se esforça para alterar o que pode ser modificado, transfere a responsabilidade para as circunstâncias que acredita má para as pessoas ou culpar-se a si mesma, preferindo a queixa e a comiseração do esforço profícuo. O tempo, o lugar, a sociedade, o governo, a inveja alheia, a competição malsã, a má sorte ou a fraqueza são os ingredientes para justificar a acomodação, o falso sofrimento de que se diz objeto. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, muito obrigado e mais uma vez agradecemos aos teus emissários que enviam mensagens confortadoras, esclarecedoras para todos nós. Que as bênçãos se façam em nossos corações. Que os nossos pensamentos possam tornar-se visível aos olhos daqueles outros irmãos nossos menos felizes, bem como também para os espíritos amigos nossos que estão adaptando-se na esfera maior. E possamos retratar o nosso pensamento com consequência aos nossos sentimentos, para nos tornarmos almas simpáticas a estes, e mostrando a que viemos. Que a vossa paz seja em nossos corações. Envolva aos que ainda não sintonizaram-se, e aqueles outros que talvez não poderão devido a fatores outros. Rogo-te força, vigor e energia. E para aquele do grupo, ou seu familiar do grupo, se estiver doentinho, que a falange médica de Francisco de Assis, de Bezerra de Menezes, de Dias da Cruz, possam visitar os lares, minimizando as suas dores, inspirando os seus familiares com a melhor terapêutica, para encontrar o médico dedicado, abnegado. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, e que a noite de hoje seja repleta de bons discernimentos para todos nós. E assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos entrando no capítulo 25, certo, Elisa? Hoje nós vamos começar o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Buscai e Achareis. Nesse capítulo nós vamos estudar Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Afadigueis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Entendi. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta
se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, aquele que bate à porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Vou fazer 2 comentários rápidos, né? O primeiro aí, pedi-vos dará, busquei e achareis, bater a porta se vos abrirá. Estamos falando de que nós devemos realmente pedir, tá? Mas nós vamos ver que há o esforço nosso, bater a porta, buscar, tudo não é ocioso esse pedido, é pedir ociosamente, né? Trabalhando, e principalmente aqui, né? Ele fala depois, quem procura acha, aquele que bate a porta abre-se-á, né? A questão da perseverança, né? Do esforço, da vontade e dessa continuidade, tá? É o que Jesus está nos falando aqui. Nós não podemos desistir, tem que ser perseverante. Às vezes a situação está ruim, tá tão, né, esquisita, todos nós passamos por situações muito difíceis, né? No nosso dia a dia, na nossa vida, nossas provas, né? Mas pedindo, buscando, trabalhando, a gente consegue sair. Às vezes a resposta do alto não é aquela que a gente espera, né? Mas a cada um é dado de acordo com as suas necessidades, né? E isso já vem a ver com o segundo tópico aqui, né? Qual homem dentre vós pedir uma pedra ao filho, dará uma pedra ao filho que lhe pede pão? Então Jesus aqui está nos falando sobre isso. O que a gente pede ao alto, aos espíritos, vai ter uma resposta. Vai ter uma resposta da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Só que nós não sabemos pedir às vezes. E achamos que estamos recebendo a tal pedra, né? Então, nós estamos recebendo o que a gente precisa para a nossa melhora. E a gente pode falar que nós... como é que se fala aqui? Deixa eu ver o que ele fala aqui. Né? Que o vosso Pai, que está no céu, dê os verdadeiros bens que vos pedirem. Quando nós oramos, Deus, os bons espíritos, né, os nossos mentores, etc., vai nos dar o que é bom para a gente, para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Né? Eu quero ganhar na Mega Sena, quero sonhar com 6 números da Mega Sena. Isso é bom para mim? É bom para alguém? É uma prova complicada. Né? Mas eu quero sonhar assim, com algo que eu possa fazer para ajudar o fulano. O que é que eu posso fazer, né? Que eu tive num tal orfanato, queria dar uma força, o que é que eu posso ser inspirado? Aí assim por diante. Né? O que Jesus fala aqui, que não é com lógica que com mais forte razão, o vosso Pai que está no céu dê os bens verdadeiros. Que é a nossa necessidade como espíritos, né? Vai nos ajudar a evolução, a caminhada. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite a todos. Elisa, Jorge, Cânio. Boa noite. Boa noite. Bom, alguém quer comentar isso aí, sobre essa questão do dar e receber, bater, apreciar, né? Tendo em conta até a própria mensagem que a Joana aí na livro. Tendo em conta. É interessante que sempre, né? A questão de mudança, né? Porque a nossa visão, às vezes, fica só nos nossos círculos, né? Vamos dizer assim, de relação. Mas, mesmo assim, o indivíduo muito, assim, vigilante, imprudente, que seria a palavra, talvez, até mais adequada, pelo conhecimento que a gente
adquire, que adquirimos, né? Nós todos ouvimos falar, essa criatura, ela está sempre aí cometendo alguns, né, atos que não é nobre. E quase sempre, às vezes, essa persona ela cria assim, mal-estar junto a esses companheiros de jornada. E até na própria família, né? No que ele fala, quem aqui, né? Se nós somos, falando, nós somos maus, aqui está afirmando isso. E é verdade, nós somos mal mesmo, porque é o interesse pessoal, né, em tudo, né? A gente acha que isso não é maldade. Se eu puder passar a perna, eu estou fazendo mal. Lá na frente nós vamos, né? Aí ele diz, sabeis dar coisas boas para o filho, mas não é lógico e com mais forte razão. Porque Deus vai nos agraciar com o melhor, com o que nós fizermos. Se eu fiz coisas legal, agora vai passar por onde? Pelo nosso próprio entendimento, né? Quando a gente amadurecer, aí nós vamos buscar. E essa busca, né, ela virá de mudança. Não de fora para dentro, mas é o contrário. A gente pode, de fora para dentro, através da leitura, através de ouvir as apresentações, mas na tarefa em si é de dentro para fora. É onde a gente esbarra em muitos problemas, porque é o tratamento interior. Ponto. Mexeu no porão, né? Os bichos acordam tudo. Fala, Elisa. Não, fala nada não. Não vai falar nada do tomando porão, remédio. não? Tá, os bichinhos tudo quietinho lá no porão, né? A gente começa a mexer muito de dentro para Mas fora. Os bichos... A cruz, como é que ela gosta de falar? A cruz é loucura. Como é que é, Elisa? Palavra da cruz é loucura. Aí, isso é uma loucura. Você imagina? Posso tomar só mais 30 segundinhos? Você imagina, porque Jesus, quando carregava a cruz, se dirigindo lá para o... Ele não falou nada. Lembra do Isaías? Que o Isaías disse que ele seria... Né? Ele estava ali, eu ouvi falar isso, em preces do Salmo de Davi. Né? Salmo de Davi, porque Jesus é da tribo. E o Davi, vou te dizer uma coisa, poxa, bem, toca o barco Davi para frente. Mas Jesus passava ali, ele olhava um por um. Ele conhece, quem estava lá, ele conhece, ele sabe. Os trabalhadores da última hora. Né? Aí, então, quero que ninguém tenha me visto por lá. Exatamente. É ruim se estava lá com a outra pessoa. Né? O Camilo, né? O Camilo do Memória Suicida, né? Estava lá. É verdade. O Camilo estava lá. É verdade. Então, nós todos, como trabalhadores de última hora, nós temos um conhecimento bem, né, vamos dizer assim, bem abrangente. E o pessoal está nos chamando agora. Aí, amigo, é contigo. Vamos dizer assim, os espíritos falam assim, o próprio Jesus, né? É contigo. Tô esperando. Meu Deus. Eu paro por aqui. Porque dói, né? Ninguém ficou preocupado em instalar, não, né? Não. O seu Roberto estava lá, não, seu Roberto? Estava lá naquela patotinha lá, era, como é que é? Era... Rapaz. Ele até saiu aí. Ficou com medo aí de falar que era um centurião com uma lança, uma ponta desse tamanho. Só de ponta era 30 centímetros a lança. Vamos lá, Elisa. Vamos lá. Centurião. Item 2. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência.
Continua? Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que otorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. A gente vê aqui a famosa pergunta 780 aqui, né, falando sobre ela. Porque o intelectual vai se aperfeiçoando depois do moral. A gente precisa aprender, porque a gente precisa saber como decidir, né? Como pegar ter a decisão correta, né? E essa questão da ciência... O conselho entrou, Flávio. Não sei se ela está acompanhando. Boa noite, professor. Boa noite. Agora que eu estou vendo aqui. Boa noite, Afrânio, Jorge, Elisa. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. E essa questão da ciência, o Emmanuel, no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele é um prefácio, aquele prefácio, o Haroldo Dutra, um dia desses, falou que ele tinha que bolar com alguém e fazer um seminário daquele prefácio. Porque o prefácio é muito completo, Nos Domínios da Mediunidade. Assim como aquele livrinho também que nós temos aí, Caminho, Verdade e Vida, tá? Que vem várias, tem o Fonte Viva, Pão Nosso. O prefácio do Caminho, Verdade e Vida também é outro, cheio de detalhes, né? E no prefácio Nos Domínios da Mediunidade, né, Emmanuel coloca, né, entre tantas coisas que ele vai começar desde lá da Grécia, sobre a questão do átomo, etc., vai falar para os grandes, né, físicos, etc., até chegar, nesse determinado momento, o Emmanuel fala o seguinte: os cientistas são os saberes, são sacerdotes, e os laboratórios são os templos de Deus. Porque aonde a ciência está trabalhando o quê? Em favor da humanidade. Os fins, às vezes, né, mas sempre chega a algum lugar. Então, eles, sem o saber, os cientistas, tá, os seus laboratórios, são também casas de Deus. E eles, Emmanuel ainda fala, que eles vão chegar à questão do espírito. E quando eles chegarem lá, vai ser uma coisa enorme. Quem depois quiser dar uma olhadinha no prefácio. É isso aqui. A ciência se separou da religião, nós sabemos disso. Idade Média, talvez antes. E tudo que acontece tem a permissão de Deus. Aparentemente, foi um atraso para nós, para a humanidade, mas na realidade isso aconteceu o que tinha que acontecer. Essa é a grande realidade. A gente não pode falar nunca, foi um atraso para a humanidade, a ciência se afastar da religião. E a religião também fez o seu papel, né? Teve o seu papel, apesar de inquisição, de cruzadas, mas teve o seu papel. Trouxe até nós o cristianismo. Esse foi o grande papel, principalmente da Igreja Católica, trazer o cristianismo aqui, porque de repente, pelo meio do caminho, se perderia. E de repente foi isso aí que algum motivo levou que a separasse da ciência da religião. Mas desde que veio o Renascimento e o Iluminismo, né, mesmo a religião na época não querendo, a ciência foi crescendo, foi acabando com vários dogmas da religião, né? E em breve nós vamos ver essa aproximação também. Não vai demorar muito. Talvez esteja dentro aí desse próximo século, aí, o final desse, mas vai haver essa aproximação. Porque os cientistas vão compreender a religião, os absurdos que eles acham
da religião, principalmente em relação, no nosso caso cristão, à Bíblia. Né? Tendo a chave que o Kardec fala, né? O Espiritismo é a chave da compreensão do Evangelho, não é isso? E a religião, e por sua vez, vai respeitar a ciência. E vai alguns dogmas, logicamente, cairão. Fala, Jorge. Sim. Até o instrutor Albério, nesse mesmo capítulo, lá na frente, lá no 1, ele menciona, né, que ele vem falando da mediunidade, que a mente é a base, né, de todo fenômeno. Ele deixa isso claro ali. E lá no 2, enxugando devagarzinho, ele conversando, né, convidou o Hilário e o Lísias para ir visitar um centro espírita, onde tinham 10 membros, se eu não me engano. E aí ele deixa lá algumas coisas bem claras, né, o que ocorre no centro espírita, na ambiência espiritual. E mapeou ali algumas, né, deixou, lá está claro isso lá. Para mim ficou. A onda mental de qualquer reunião séria, os espíritos estarão presentes, mas vai depender dos integrantes. E desses 10 lá, não é? O povo estava bem antenado. E mais à frente, aí ele fala do psicoscópio. É aí que eu gostaria de chegar. Acho que é psicoscópio, né? É psicoscópio, sim. Que aparece um óculos, que aqui na Terra se tornará igual o André Luiz que fala, ou o Hilário, gramas, o peso dele, tipo um óculos. Eu sei, tem aí agora, ultimamente, alguma coisa, talvez esteja começando por aí, né? Que o pessoal vê tudo mais ampliado, vê as coisas belas, bonitas. Mas enxerga à noite, né? Aí ele coloca porque na questão 22, e o item A do Livro dos Espíritos, falando da extensão, a matéria é assim, assim, assado, mas o Hilário ali, o Aulus, coloca a beleza que, quando se coloca o psicoscópio, vê as coisas bem diferentes, a radiação. Então, a parede aqui, ela está irradiando. Se ela está imantada com pensamento negativo, a gente só vai ver coisas ruins quando usar esse psicoscópio. Então, quando chegar isso daí, presumo que você foi muito feliz até em colocar isso, porque eu acho que é por aí, né? Depois que aí a abertura, consolidando, é a reencarnação. Consolidando, fechando, aonde a ciência vai. A ciência trabalha em cima de quê? De pesquisas e depois fatos. Primeiro pesquisa, teoria, né? A erra, mas depois vem o verdadeiro, o fato, né? O real. Quer dizer, e muitas coisas a ciência já derrubou, né? Então isso aí é o quê? Olha, nós, o Antônio Carlos falava uma coisa lá no Maria Vaz, não sei se ele tinha tanta convicção do que ele falava, mas essa é a nossa melhor reencarnação. Porque nós estamos dentro de uma transformação do planeta, não temos nem ideia. O nível de informações hoje, né? O Marco Aurélio até que fala, se há 50 anos atrás o nível de informação, vamos supor que pudesse dobrar o nível de informação de uma pessoa, precisasse de 20 anos. Hoje não, o negócio nós não estamos acompanhando a Terra, tanta informação, essa é a grande realidade. Mas qualquer coisa que a gente quer saber, né? Vai no pai dos burros lá, o tal do Google, né? Pimba, pimba, pimba. Nós vamos descobrindo. É muita informação, muita informação. Isso é o quê? É o trabalho da ciência. Tem fake, tem não sei o quê. O Jesus fala ali, vocês que são maus, né? A questão do pai, né? Se vocês que são maus dão coisas boas aos seus filhos, não é isso? Uhum. Nós estamos num processo aí de mudança enorme. A ciência, o Espiritismo sempre apoiou a ciência. Apesar que quando nós falamos em ciência espírita, é uma coisa, nós temos sempre que deixar isso bem claro. A ciência espírita é uma coisa, a ciência, né, normal, que nós também acompanhamos, também é legal, né?
Beleza? O seu Roberto não conseguiu voltar. O que nós estamos estudando aqui é ciência espírita. O que nós estamos estudando é ciência espírita, porque se nós vamos falar nos passos, não é? Nas reuniões mediúnicas, na influência, reencarnação, na desobsessão, na obsessão. Isso é ciência. Por quê? Falar do perispírito, como atua, de que forma, de que maneira, qual é a técnica, por que aclopa formas que perderam a característica, aonde atua, como atua, na área neurológica, entre outras coisas, na área cefalocrânica, tudo isso. É a ciência espírita. E hoje a ciência material já aborda, já devagarzinho, aborda, né? Aborda, no caso, essas informações. Quando fala de neuropeptídeos, quando libera... Aos pouquinhos estamos chegando lá. Consuelo, nós estamos no capítulo 25, no item 2, no parágrafo que começa mais bem pouca coisa é. Tá. 25.2, tá ok. Lá no... Obrigada. No parágrafo. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo, em grande número deles. O progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a preexistência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que cada nascimento do trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Ele menciona aqui o capítulo 4, item 17. Você viu lá? Eu não vi, não. O meu está aqui no final. Não, eu não vi, não. Você... Não, eu não vi, não. Aí ele está bem falando bem claro sobre essa questão do aproveitamento do homem. Até isso, somente a reencarnação explica. Porque hoje eu vi um pedacinho de filme que eu adoro. Eu adoro esse filme, né? Quase Deuses. Quase Deuses. Eu não sei se vocês já viram esse filme. Do doutor, que ele é um cara muito famoso, né? Ele é até um doutor honoris causa de uma grande faculdade dos Estados Unidos, John Hopkins. E ele que foi o primeiro homem, quer dizer, foi uma dupla. Aí ele era um negro. E naquela época lá, quem vê o filme vai ver o racismo que havia naquela época, né? O preconceito e tal. E ele, como negro, foi como assistente de um branco, porque tinha muita capacidade. Ele não estudou, mas era autodidata. E se torna médico, né? Médico não, técnico. Depois que ele vai ganhar o título de doutor, quando ele se torna doutor honoris causa. E a gente que assiste o filme, a gente está vendo que ali há 2 missionários. Ele já veio de outras existências, né? Com conhecimento e além da missão. Porque só é dada a missão. Poxa vida, já imaginou? Eu desencarno, vou reencarnar a Frânio. Você agora vai dar um jeito de ir para a NASA lá, né? Que vai ter novos inventos. Eu não sei nem. Vou fazer o que lá? Apertar botão? Tira a mão daí, não aperta esse não. Então, nós somos aproveitados de acordo com o que a gente sabe. Porque senão vai ficar esse vácuo mesmo, já imaginou? Né? Se não houvesse, isso é uma continuidade. Isso é não só individual, como de uma sociedade. Até os costumes, a cultura de uma sociedade também é uma continuidade. Estão falando só na área científica, não, na área no geral mesmo, né? Então, sem reencarnação, até essa questão aí
né, da ciência, e de nós conseguirmos acompanhar a ciência, é difícil, muito complicado. Porque estou falando isso aqui, né? Cada vez que você começa a tivesse que ver, não, tem que aprender isso tudo lá. Tem lá um livro que um tal lançou há 500 anos atrás, 300 anos. Então, cara, né, nós já trazemos um pouquinho disso, cada um de nós, de alguma coisa, né? De algum, né? E nós sabemos que quando nós vamos reencarnar também, isso é aproveitado, principalmente esses que são diferentes. Né? A questão da música, né? A gente vê crianças aí, prodígios, né? Conhecimento, crianças entrando na faculdade por aí no mundo afora aí com 13 anos, 12 anos e arrebentando, né? E formando mesmo uma boa, altamente capacitados. Então é isso aí. O pessoal da vacina da Covid, né? Inventaram tão rápido porque já estavam preparados. Fala, Fredito. O item 417 está falando de reencarnação, da importância da reencarnação, da sua necessidade, de ser uma condição inerente à humanidade, com uma lei da natureza. É isso que está falando. É mais ou menos isso aí mesmo, né? É. Cadê? Com relação à reencarnação, posso falar? Assim que você terminar aí, eu falo. É só uma perguntinha. Eu só ia falar uma coisa, que aqui está falando uma questão científica, aqui no livro, mas, logicamente, nós sabemos que a finalidade é a questão moral. Essa é a grande finalidade, né? Nós nos melhorarmos moralmente, é a evolução. É o pão espiritual que Jesus fala que Deus não vai nos negar. Está falando um pouquinho lá atrás, né? Na Mateus, esse qual homem e tal, né? Vosso Pai que estás nos céus, Deus verdadeiros Deus que nos pediram. O processo é contínuo, não para. Mas fala, já. A pergunta é sobre a reencarnação. É sabido que quando Kardec começou a pesquisar, ele foi influenciado pelo Carlotti, né? E teve um outro lá, não sei se é Didier, eu não me lembro o nome, né? E ele dizia assim, tem que me provar que as mesas aí tem negros. Pois é. Então ele frequentou lá um negócio, ele viu que as coisas tinham um fundo de verdade, e enfim. Aí vem a pergunta que eu faço. E o Kardec não aceitava a reencarnação. Ele aceitou os fatos, mas ele tinha. Agora, quando ele começou a elaborar o Livro dos Espíritos, ali teve uma pesquisa. Ficou alguma coisa apontada? Eu já procurei, vasculhei tudo, obras póstumas, revista espírita, piriri, pororó, pururu. Não tem nada mencionado a respeito. Você sabe, por gentileza, alguma coisa? Não. Não. Realmente. Desculpa aí o. É. Não, eu só sei que ele, o Kardec, sempre chegava à conclusão através do intelecto mesmo, né? No início ele não aceitou a reencarnação, isso é pura verdade. Houve isso, tá? Mas depois que ele foi vendo, né, as ocorrências, os estudos, as pesquisas que ele fazia, que ele foi começando a compreender e viu que era realmente, né, era a vera. E hoje, né, a doutrina toda se apoia nisso, na encarnação. Essa é o grande apoio da doutrina. A pergunta 171... Se ele percebe a existência de espíritos, ele tem que chegar à reencarnação. O que vai ficar fazendo esses espíritos aí? Acumulando espírito? Né? Se o espírito... Fazendo fila lá para... Olha só, isso aí você falou uma coisa muito interessante mesmo, mas é verdade, mas não significa, porque aquele cara, o Manuel Filomeno, já falamos isso aqui uma vez, o Manuel Filomeno tinha 3 viúvas que eram amigas dele, e ele falava, ele era espírita, né? Falava com elas sobre o espiritismo. Ela, seu Manel, quando elas estavam encarnadas, eles todos encarnados. Seu Manel, isso é muito bonito, mas nós não acreditamos nisso, que elas são católicas mesmo, beatas, né? Isso aí é muita dor de cabeça, não dá certo, não. A gente não acredita em vida eterna, não. Quando a gente morrer,
A gente vai para o céu, para o paraíso, tem esse negócio de reencarnação, não, nada disso. Muito bem. Elas desencarnaram e depois ele desencarnou. Um dia ele visitando, não sei qual o livro, se é o Sexo e Obsessão, Loucura e Obsessão, um desses livros aí, eu posso estar procurando. Ele encontrou com elas numa igreja, não só, as três. Aí quando as três viram ele, foi aquela animação, aquela festa. Seu Manuel, o senhor tinha razão. A vida eterna existe, sim, aqui nós estamos vivas. Agora a reencarnação, seu Manuel, nós não acreditamos não, sabe por quê? A gente não viu uma ainda. Entendeu, Consuelo? As pessoas querem ver, os Tomé, querem apalpar a reencarnação. Não é assim. Os espíritos que estão aí por aí vagando, eles reencarnam sem saber quem vão reencarnar, sem saber de nada. Vão na hora deles. Tá? Os espíritos que já têm projeto reencarnatório, não, que já tem algo, tá? Já tem algum, já está mais desperto. Né? A gente vê um outro livro do Manuel Filomeno, que a menina foi ao psicólogo, que ela estava com um processo obsessivo muito forte, né? E o psicólogo chegou para ela: o teu problema é a falta de sexo. E se oferecer, lógico, ele era bonzinho, né? E engravidou a menina. Um obsessor foi sugado, ele que né? Foi ligado a ela para reencarnar como filho dela. Né? E mostra lá que o obsessor não gostou muito. E ele já sabia que existia reencarnação, não sabia como, mas já sabia. E a gente vai lendo a doutrina na literatura espírita, que, conforme fala Kardec, a do espiritismo é uma convicção pessoal. A gente está lendo teorias que pelo que a gente vê que na prática é real. A questão nasceu cego, nasceu sem uma perna, sem uma mão, né? Bloqueado a mente. Entendeu, Consuelo? Porque uma vez eu falei com uma protestante, eu falei assim, olha só, euzinha, né, extremamente baixo nível, perdoo os meus filhos 300 milhões de vezes e dou novas chances a ele. Imagine Deus, né, que você nem imagina como será essa energia, né, que é o pai da humanidade, né, essa energia estou falando de Deus, vai pegar um filho dele e vai botar no inferno ad eterno? Se uma mãe e um pai humano não faz isso, então é você e quer ir para lá para ajudar quando o filho vai, né? Entre aspas, né? Quer ir para lá ajudar. O pai e a mãe estão sempre perdoando, sempre dando novas oportunidades. Pai e mãe normal que eu estou falando, né? Dando novas oportunidades e tentando. Você acha realmente que Deus vai pegar uma alma que ele criou, vai jogar no inferno ad eterno? Vai queimar no fogo do inferno? Então não existe Deus. É mais fácil você não acreditar em Deus, né, do que você acreditar que ele é menos que eu, né, que perdoo meu filho 300 mil vezes, minha filha 300 mil vezes, dou novas oportunidades. É irracional esse pensamento. É irracional. Né? É irracional. O conselho, o pensamento todinho se baseia no mais simples. Porque uns nascem problemas físicos, problemas mentais. Deus não é bom, soberanamente bom e justo, né? Por quê? Não é onisciente, não sabe que tudo que vai acontecer, o que aconteceu, o que vai acontecer. Tá entendendo? Isso é o mínimo. Meu Deus, essa mania de o meu Deus, eu falo, gente, existe um Deus. Deus é Deus, né? Criou você e me criou. Então, se ele criou os dois, vamos partir do princípio inteligente, que é para crescimento, igual uma escola. Você vai, cresce, nasce, aprende, erra, aprende, erra. Agora, te botar no inferno, vai te botar, gente. Não tem condições. Não tem racionalidade nesse pensamento. Fulaninho, que 2 dias antes de morrer, resolveu que acredita em Deus e vai para o céu, né? E o outro que
resolveu que não acredita em Deus, vai para o inferno. Não tem racionalidade esse pensamento. Não tem. Não tem. Não, Deus foi uma fuga, né? É uma fuga. Tentar se convencer que está tudo bem, né? Pode ser. É. Agora, acreditar realmente nisso, eu acho meio difícil, né? Você por pode isso se que fala, enganar. Olha só, fé raciocinada. Você pode se enganar. Pode agora, encarar. Para as pessoas que pensam um pouco, eu acho meio difícil acreditar nisso. Por isso que Kardec coloca lá, fé raciocinada é aquela que pode encarar a humanidade face a face, ou seja, em qualquer época. Ela é atemporal, a fé raciocinada. Ela é atemporal, porque ela é uma fé que vem através, olha só, de novo aí, né, do que né, do lógico, como falava o Kardec, era o bom senso, do bom senso. Não há subterfúgios, não há voltas, não. A fé raciocinada é em cima disso aí. E começa em cima do dogma, que é um dogma, a reencarnação, que é a base de toda a nossa doutrina, a reencarnação. Tá? Tudo gira em cima disso. Tudo, toda a doutrina. Vamos lá, gente? Alguém quer falar, Jorge? Não, só estou escrevendo aqui. Eu levantei a lebre porque em Isaías trata lá dessas questões. Tá? E isso está até no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Falando de Elias. E em Jó, não sei se é Jó ou se é João, acho que é 19. É Jó. Jó, alguma coisa. Jó é um livro de Jó. Alguma coisa ou outra. Ele fala sobre reencarnação lá, direto. Lá em primeiro, que fala sobre reencarnação. Porque os judeus foram lá, bem, esse aqui falou de Jesus. Aí o João não falou nada. Aí a seguir veio e falou, e você? Diz tu. Aí ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. Eu estou escrevendo aqui para ver se o Elias... João Batista. Capítulo 17... Não, esse é no início. No capítulo 17 de Mateus é que Jesus, na transfiguração, é que Jesus fala e os discípulos entendem que ele estava falando de João Batista. Quando pergunta, não é preciso que Elias venha primeiro? Aí Jesus fala, ele já veio e fizeram com tudo que bem entenderam que farão também com o Filho do Homem. E os discípulos compreenderam que ele falava de João Batista. Vocês perguntaram de Elias. Jesus disse que Elias já veio e que fizeram tudo com ele, que bem entenderam. E os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele falava. Está bem claro. Está no capítulo 17 de Mateus, a transfiguração. Né? Está bem claro mesmo. Tá? Desculpa aí. Agora, o livro de Jó, que é o livro do paciente, que aquilo também é uma parábola. Tá? Vários livros da Bíblia são parábolas. Em primeiro lugar, o diabo chegou a Deus para falar, cadê um servo teu que eu possa tentar? Isso não tem cabimento. Mas na parábola tudo vale. Na fábula o animal não raciocina, pensa e resolve tudo na fábula, né? Então é isso aí. A cigarra canta, a formiga trabalha. São fábulas. Mas o fundo moral está lá. Vamos lá, Elisa. Item 3. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado do instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Bom, já que o Jorge está gostando de tocar na Bíblia hoje aí, logo lá no início da Gênesis, o castigo que Deus, né, falou com Adão, Deus falou, você a partir de agora, você se lembra como é que Deus falou para Adão, depois que houve lá a expulsão do paraíso perdido? Exato. Do suor do teu rosto
conseguirás o teu pão. A gente vê isso como... Olha como que nós somos. A gente vê isso como castigo. Deus mandou Adão trabalhar por a evolução dele. Né? Dentro do simbolismo que está lá, parece um castigo. Né? Não é um castigo. Tá aí. Tá? Do suor do teu rosto comerás e terás o teu pão, comerás o teu pão. Um negócio assim, ganharás o teu pão. Está lá, na Gênesis. Lei de trabalho. Porque é através do trabalho que nós vamos chegar ao progresso e vamos nos crescer nossa inteligência, nosso intelectual. Eu estou aqui lembrando. Poxa, onde eu estava tinha uma tecnologia a meu serviço. Poxa, você vai me colocar nesse lugar aí, eu vou ter que trabalhar muito para chegar novamente a ter tecnologia. Aí prova. Eu vou nem falar que é ralar mesmo. Lá não é trabalhar, é ralar. Poxa, lá eu tinha água encanada, eu tinha um banheiro, água quentinha. Poxa, aqui eu não tenho nada. Escova de dente. Essa é a raça adâmica, tá? Ela entenda aí, por favor, hein? O suor do teu rosto, né? Ganharás o teu pão. Vamos lá, Elisa. Vamos. Item 4. Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tornar o que lhe proponham, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz. Dizem-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Tá? Isso manda olhar no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26, número 291 e seguinte. Tem um filme chamado, vou falar em inglês, tá? October Sky, Céu de Outubro. Um grupo de rapazes nasceram um povoado de carvão que havia naquela época nos Estados Unidos, 1900 antigamente. Aí, geralmente, as cidades depois se tornavam cidades fantasmas, terminavam de extrair o carvão e ir embora. E esses rapazes, geralmente, quem nascia filho de carrueta, era empurrado para o trabalho. E esses rapazes não queriam trabalhar, queriam estudar. E a professora dava uma força de um funileiro lá que fazia as partes do negócio de metal do almoço. Bom, só para resumir, esse filme é lindo também, tá? Céu de Outubro. É lindo. Um desses rapazes foi o criador desse projeto americano lá dos ônibus espaciais, tá? Ele nasceu no interior, escondido, que nem um aleijadinho lá em Minas, né? Só que em outra área, né? Da escultura, da arte, né? Esse foi da tecnologia. Mas olha só como são as coisas. Eles eram muito pobres também. Tinham uma vida digna, mas não tinha nada sobre. E tinha um concurso de ciência em uma determinada cidade, e eles conseguiram se inscrever o colégio deles lá, dessa cidadezinha. Fizeram uma vaquinha, e esse rapaz foi para representar o colégio. Ele viu que os russos mandaram o primeiro avião para o alto, para o espaço, tá? Não foram os americanos. Ele viu foguete cruzando o céu. E ele começou a inventar nos quintais, lá no fundo da cidade, lá ao redor da cidade, os foguetes que o funileiro fazia. Era uma loucura. E ele fez um projeto de um foguete, tá?
Ele nunca conseguia que o foguete voltasse para onde queria. Até que um dia ele adivinhou, conseguiu. Essa noite eu tive um sonho. Fala lá no filme, tá? Olha só o que eu pensei aqui, o que eu sonhei. É isso aqui que nós estamos errando na rota do foguete. É conseguindo botar o foguete para voltar para o lugar que eles queriam. Decolaram, subir e descer. E cair onde eles queriam. Ele foi e levou esse projeto para esse negócio. Para essa feira de ciência. Chegando lá, ninguém olhou. E quando ele começava a explicar, era muito difícil a ideia. Mesmo cientista, a quem apareceu lá? O famoso Von Braun, né? Que é um dos pais da bomba atômica, né? O Von Braun olhou aquilo na mesma hora. Meu filho, me procure assim que você sair da feira. E ele pegou o cartão, botou no bolso, daqui a pouco veio um repórter e falou, meu filho, você sabe com quem você falou? Ele, não. O que ele falou para você? Ele mandou procurar. Então procura ele, é o Von Braun. Né? Olha só, a espiritualidade botou, né, esse espírito em um lugar bem calmo, bem tranquilo, uma infância legal, e botou na hora certa ele em contato com quem? Com um grande nome da física da época, né? Quer dizer, os espíritos trabalham assim, mas ele não veio para cá, né, já com o foguete montado. Não, ele passou para os perrengues para botar o projeto do ônibus espacial aí no alto. Tá? É a história desse cara que é o grande cabeça do ônibus espacial. Tá? O Céu de Outubro. É o que está falando aqui. Tá? O próprio cara que inventou a lâmpada, o Thomas Edison, né? Não sabia o filamento, que material usando filamento. Não dava certo. Um sonho que ele e o Watts estavam juntos. O Watts se lembrou do sonho. Ele não se lembrou. O Watts falou, eu vi um material lá na sua mão, sei lá o que é. Tá aí a lâmpada, agora não é mais ela, mas incandescente era ela, até 20, 30 anos atrás era aquela lâmpada incandescente, né? Ainda do Thomas Edison. Então é isso aí, os espíritos não nos tiram, tá, o trabalho. Nós trazemos isso conosco, principalmente os missionários. Mas não é mole, não. A gente vai olhar a história de vários inventos por aí, de vários homens que se sobressaíram aí, não é fácil. É complicado. Mas conseguem, né? Quando eles vêm mesmo com o objetivo, conseguem. Vários inventos foram assim, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu ia falar do Thomas Edison, você já adiantou aí. Já falei? Tem também o nosso amigo lá da penicilina, né? Esqueci Fleming. O nome dele, Fleming. Também. Graças ao pai do Churchill, né? Ele salvou o Winston Churchill, que estava morrendo afogado, ele foi lá e salvou. Não queria nada de prêmio, mas aí o pai do Churchill chegou para o pai dele e falou, não, uma coisa eu vou dar ao seu filho. Você não pode dar estudo a ele. Eu vou pagar uma faculdade para ele. Ele vai estudar. Custeou, né? E tá aí, né? A penicilina ele salvou de novo o Churchill, né? Quando o Churchill estava passando, não me lembro qual foi a infecção que o Churchill teve durante a Segunda Guerra Mundial, e ele estava já em experimento com a penicilina, né, o Fleming, e falou, se eu quer ser a cobaia, o cara morre, não morre, é melhor ser cobaia, né? Tentei, né, não é suicídio, vai chegar lá e dizer, tentei, e deu certo, né? A penicilina está aí até hoje entre nós aí. Quer dizer, ele também passou seus problemas, o Fleming, né? Ian Fleming, né? E vai outros aí. Aquele casal do rádio, né? Curie, né? Raio-X? Do raio-X? Não, esse é o... Não, do elemento rádio. Rádio, não, raio não, do rádio. O elemento rádio. Que eles estavam estudando a radioatividade, o marido primeiro morreu, né? E depois ela me lembro o nome dela, era Marie Curie, um negócio assim. Também. A vida inteira se dedicaram àquilo que hoje a humanidade toda usufrui, mas morreram, tá? Para deixar esse conhecimento para a humanidade. Casal Curie. É Marie Curie, agora o marido não me lembra o nome. Você está falando do rádio, a energia atômica. Elemento. O rádio é elemento. Porque no livro que você mencionou aí há poucos minutinhos, Estudando a Mediunidade, nesse 2, no psicoscópio ele fala
que leva 1,6 anos para essas partículas aí se diluir. Quer dizer, 1.600, né? 16 séculos, 1.600 anos. Não, lá nos Domínios da Mediunidade ele fala sobre esse casal também, o Emmanuel. Fala sobre o Rosen, mais claro, né? Toda aí. Falando sobre o casal Cury, não sei quem, tá falando. Os grandes cientistas que foram sacerdotes. Vê, o que o Emmanuel fala são sacerdotes? Eles estão, né, criando, inventando, né, para facilitar a vida da humanidade. Quantos não já se salvaram com a penicilina? Consuelo deve ter caído. Elisa, vamos lá? Quer falar mais, João? Não. Então vamos lá, Elisa. Faltam 5. Vamos acabar esse hoje. Item 4. Em virtude 4 ainda? Já leu? Tá ali? No final lá, o livro dos médios. Né? Item 5. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz, que vos clarearei o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedis bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, não com arrogância, sem que sereis abandonados às vossas próprias forças. E as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Eu devo ser muito orgulhoso. Eu sou orgulho puro, né? Não acabei tal sentido das palavras: buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. O sentido é todo isso. Trabalhemos, né, que nós conseguiremos, né? Sejamos perseverantes, que nós conseguiremos. Jesus até fala que aquele que se perseverar até o fim, né, será salvo. Né? Agora está falando aqui como o anjo de Tobias. Outro livro que tem na Bíblia, o livro de Tobias, que um anjo se materializa e ninguém sabe que ele é anjo. E ele vai acompanhar o Tobias numa viagem que o Tobias vai para casar, arranjar uma noiva e casar. Né? O anjo se materializa e acompanha o Tobias durante 1, 2 anos. É uma parábola. Né? É uma parábola, mas outro livro que fala sobre isso. Mesmo o pessoal não querendo ouvir, sobre o espiritismo, sobre a doutrina espírita. Né? Tudo de Tobias. Então, isso aí. Está bem claro aí, os espíritos nos ensinam aí sobre essa questão que Jesus falou, né? A gente pensa que é só pedir, né? Até a ação. Bater. Né? E assim vai procurar, etc. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tá em cima da hora, né, Elisa? Vamos deixar o item 6 para a semana que vem, né? Sim. Tem 2 minutos só, não dá para ler o item 6, não. Pô, é grande pra caramba. Já olhei lá. Quantos passarinhos aí, solta aí, ó. Observar os passos no céu, não sei meio, não sei, não guardo em silêncio. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais que eles? E qual dentre vós que pode, com todo o seu esforço, aumentar de um côvado a sua estatura? É um assunto preocupante hoje, né? Essa questão. Qual dentre vós que pode, com todos os seus esforços, se modificar? E tem gente por aí falando que é dono do corpo. A questão aí do aborto, infelizmente. Né? Vai falar em política. Mas nós não somos dono do corpo. Aí eu tenho vontade de chegar para a pessoa, tá bom, quando você tem as tuas, né, geralmente são mulheres que falam isso, né? As tuas TPM, as tuas cólicas, você fala, para, sou eu que estou mandando parar. E assim por diante, né? Mas cada um no seu cada um. Eu me vi envolvida numa discussão dessa no final de semana. Mas, assim, a princípio eu era ouvinte. E as opiniões eram divergentes, né?
com relação à pertinência ou não da liberação do aborto. Mas, assim, eu sei que a gente tem que defender as nossas ideias, tem que defender o espiritismo, tem que falar o que deve ser dito, mas por um momento eu tive aquele rompante assim, não fala nada, fica calada. Hoje guarda. Aqui não é o lugar certo para você colocar o seu pensamento. Fica quieta. Porque eram muitas opiniões contraditórias, algumas até um pouco pertinentes, e a maioria delas não. O dizer que cada um é dono do seu próprio corpo não está errado, né? De que cada um tem direito de fazer aquilo que quer, tem livre-arbítrio. Mas será que deve? Então é nessa parte aí que eu ia chegar. Mas na hora que eu ia chegar nesta parte, essa sábia voz disse para mim, não fala nada, fica quieta. Escuta e fica quieta. Deixa que, sabe assim, vamos deixar que as mentes pensem. Em algum momento vai acontecer alguma coisa que elas vão ter que refletir. Assim, por um instante, assim, que mulher junta fala demais, né? Por um instante eu consegui contar a minha história com relação ao aborto, né? Da minha filha e tal, que eu podia, o médico disse que conseguia. Se eu, por causa do problema de saúde, de ser ela ou eu tinha o direito, né? E eu desisti, porque eu achei que ela tinha o direito de viver, mesmo que isso custasse a minha própria vida. Então, eu não consegui nem terminar a história, né? Porque aí começa as pessoas começam assim, a entrelaçar no seu caminho e você não consegue acabar de falar o que você está falando. Você estava contando um fato verídico, que eu não estava inventando, né? Aí eu falei, aí que eu entendi essa minha voz que disse para mim, fica quieta, não fala. Ainda não está na hora desse povo, sabe assim, não está na hora desse povo acordar. Ainda falta um pouquinho, fica na tua, entendeu? E assim foi o fim de semana, o pessoal falando um monte de coisa, e eu toda hora dizia assim, não fala nada, fica quieto, guarda teu silêncio, não está na hora desse povo acordar, porque realmente eu ia causar uma celeuma, uma discussão, eu ia entrar numa discussão, e assim, às vezes você perde uma amizade por uma discussão dessa, né? Um conflito de ideias religiosas ou políticas é um conflito que às vezes você não consegue sair vitorioso e nem o fulano, você acaba perdendo os amigos, né? Os dois então eu ouvi a sábia voz que disse para mim, cala-te. E fiquei quieta. É isso aí.